E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo do Gamer Januário e hoje nós vamos falar sobre uma notícia um tanto quanto esperada há muito tempo, mas nunca que chegava, que é o ano do Linux. E para falar sobre esse tão aguardado ano, tenho a presença do nosso convidado especial, o Giliard. E aí, Gili, beleza? Fala Ricardo, fala pessoal, tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E finalmente, né, aquela piadinha que fazíamos, eu ouvi algumas vezes e acabei também fazendo em alguns momentos, que é: o ano do Linux é igual ao ano atual mais um, ela pode estar chegando ao fim. De repente, com algumas coisas aí acontecendo no mundo, o Linux está tendo um crescimento avassalador, podemos dizer assim, Ricardo? Podemos dizer exatamente isso, porque a presença do Linux cresceu expressivamente em 2024, segundo a notícia aqui do Tecnoblog, podemos ver, ó, cresceu, esse ano ele apareceu presente em 4,45% dos computadores pessoais em julho desse ano. Notícia aqui do Emerson Alecrim. E o que que isso significa? Significa que o Windows morreu. F Windows, brincadeira, gente, nada a ver, tá? É um pouco de exagero. Vamos lá. O que que isso significa? É que ele tem conseguido conquistar novos usuários de várias formas, possivelmente. Talvez porque alguns notebooks, computadores mais potentes estão sendo vendidos novamente com Linux por um preço um pouquinho menor? Talvez. Pode ser também porque o Windows 11 está criando uma grande pilha de lixo entulhado na casa das pessoas. Pode ser isso também. Só sei que demorou, mas 2024 é o ano do Linux. E é uma evolução que veio sendo registrada e percebida ano após ano. Ó. Em julho do ano passado, a participação do Linux era de 3,12,5%. E em julho de 2022 era de apenas 2,76%. E a estimativa é que em julho de 2025 seja de 5%. Então, se continuar nesse ritmo, quando chegar em 2100 já vai ser quase 30% do mercado. Olha só que maravilha. São números interessantes para o que está acontecendo com o Linux. E primeiro motivo que eu acho que alguns computadores meus que eu já tive na minha vida, eles vieram com Linux, mas eles vieram com uma distribuição bem sem vergonha. Não funcionava, faltava um monte de coisa, era assim, praticamente difícil ou impossível de usar. Afinal de contas, eu sempre utilizei o Windows. Então tem toda uma curva de reaprendizado. Ainda vou saber como arrastar os ícones para lá e para cá, mas sempre tem a dificuldade. E a distribuição vem com software desatualizado, suporte ruim, não vinha com lojinha, não existia esse conceito de loja na época, então tinha essa dificuldade. E hoje em dia já tem distribuições muito melhores. Você também é da mesma época, Ricardo? Lembra quando o Ubuntu começou a ficar muito polido e as pessoas começavam a falar: olha, pode ser o futuro do Linux, pode estar com o Ubuntu, que já não é mais a realidade tanto hoje. Então Sim. eu não sei dizer se o ponto é de venda de computador com Linux, porque geralmente eles colocam umas tralha. Você também pegou algum computador tralha com os Linux bem sem vergonha? Eu peguei, eu já conheci o Linux através do Kurumin, né? O nosso Linux brasileiro. Que o meu vizinho comprou um computador e aí veio com o Kurumin. Aí eu aprendi sobre o Ubuntu quando eu tava fazendo o meu técnico de informática pra internet. Então eu usei ele, fazia dual boot no meu PC, eu achava super legal. E ainda nem era interface Unity, né? Então eu peguei o Ubuntu raiz mesmo.
E aí depois, antes disso, quando eu comprei o meu primeiro notebook, um CCE, ele veio com uma distro tão incomum que virou até vídeo lá no canal do Dio Linux, que é o Satux do Linux. Era uma Pois é. coisa muito estranha, mas eu até brinquei com ele, usei, mas assim que eu usei, que eu vi que ele funcionava e tal, falei, beleza, já vi que funciona, vamos instalar o Windows XP e vamos seguir a vida. Então acaba sendo isso, né? Põe essas distros que não têm o mesmo grau de refinamento que hoje em dia tanto citam, um Pop! OS, um Linux Mint e outras distros mais fáceis, né? De ter esse foco em usuários de desktop que possivelmente está migrando do Windows, como até o Zorin OS. Então vinha com essas distros bem estranhas. Então, eu não sei se esse é o caso, a não ser que estejam vendendo com coisa melhor atualmente. Faz tempo que eu não compro um PC fechadinho ali, mas acho que esse não é o caso. Eu vi uma aluna minha perguntou esses dias, essa semana mesmo. E aí eu vi um Lenovo que vinha com uma distro Linux. Mas eu não me lembro agora qual que era, mas ela já parecia ser uma mais amigável mesmo, até pela imagem ali que ilustrava o desktop do... Parecia ser talvez um Zorin ou alguma coisa assim, já como interface mais KDE talvez, ou até mesmo um Pop! OS, alguma coisa mais amigável. Então parece que essas distros mais exóticas Hum. elas já são mesmo para usuários mais entusiastas, alguma coisa assim. Mas eu acho que justamente essa variedade tão grande de distros que acaba afastando também um pouco dos usuários, né? Porque se a gente for parar para pensar, o Windows geralmente ele fica com duas, pouquíssimo tempo com três distros diferentes ativa para o usuário ao mesmo tempo. Enquanto o Linux você tem dezenas, então às vezes a pessoa fica com receio de experimentar porque não sabe bem aqui entre aspas, né? Qual é a melhor para o perfil daquele usuário. Então, É, não sei, teríamos que a comunidade Linux tentar entrar num consenso assim, vamos criar uma distro Linux para migrantes de Windows. Beleza, então todo mundo quando for, eu uso Windows, quero migrar para o Linux, qual que é a distro que eu vou usar? É a Windows, que é a interface Linux para usuários que estão migrando do Windows. então, né? Acaba tendo esse ponto que você falou, né? Pela quantidade, a pessoa quer saber. Nossa, será que eu posso instalar um Fedora? Pode, um Debian, um Ubuntu, um Pop! OS, um Linux Mint. Então tem tantas e tantas e tantas distros que você fala. O que eu acho muito estranho que sempre falam é: você tem que colocar no seu computador e testar. Como é que eu vou testar no mínimo 20 distribuições? Eu vou ter que tirar um mês da minha vida, instalar a distro, acordar de manhã, tomar meu café da manhã, instalar a distro Linux, usar ela por 24 horas, anotar todos os prós e contras do que eu gostei e não. Aí no dia seguinte, eu acordar, café da manhã, apagar todo, colocar um novo Linux e anotar, e depois no final eu vou descobrir que eu fiquei entre 3 ou 4 que são muito boas, mas o recurso que tem na uma não tem na outra. Aí eu vou ter que descobrir como instalar. Então, assim, isso torna um pouco difícil da pessoa ir lá e escolher uma ali, sabe? Proibitivo para o usuário comum. Sim, às vezes a pessoa fica perdida, fala, nossa, qual é a melhor? Enquanto o Windows, qual é o melhor? O melhor é o último. Mas como no meu computador, e aí vem o segundo ponto, Ricardo. Este computador que está sendo usado nesta gravação, ele não tem o TPM2. Então, se eu quiser instalar o Windows 11 nele, eu não consigo. De maneira oficial, sabe? Tudo bonitinho, certinho. Eu sei que tem um monte de formas de burlar, que a Microsoft está querendo cortar isso.
Mas este computador, ele tem data de validade. Agora, eu não sabia que computador tinha data de validade, mas a Microsoft, ela criou isso. A Microsoft está de parabéns. Ele tem que quando chegar em outubro, não me lembro o dia, o suporte do Windows 10 acaba e eu não posso instalar o Windows 11 de maneira correta nele. Então, o que eu tenho que fazer? Ou atualizar as peças, mas ele ainda é um bom computador, ele atende para fazer as tarefas minhas. Então vou ter que procurar outro sistema operacional. Ou usar de gambiarra do Windows 11, mas ele é um sistema muito ruim, é o segundo Windows Vista aí da vida. Infelizmente. Pois é, então eu vou ter que encontrar uma distribuição Linux que vai fazer as coisas que eu preciso. Eu edito vídeos, eu crio documentos, então assim, vou ter que ir lá e escolher uma compatibilidade de hardware. Toda essa parte eu vou ter que descobrir alguma distribuição Linux que atenda exatamente o que eu faço. Então, olha o problema aí que a Microsoft criou para os usuários do Windows. Se eu não quiser instalar o Windows, este computador está... Ou se eu quiser instalar, esse computador está condenado. Eu vou ter que comprar outras peças para resolver isso. Isso é um absurdo do que a Microsoft fez. Mas, né? Fazer o quê? Exatamente. Tá complicado a vida do usuário Windows, que tem que lutar toda semana praticamente contra o seu sistema operacional, que quando a gente baixa uma atualização no Windows 11, a Microsoft quer mudar os termos de uso, quer mudar navegador padrão, quer mudar a pesquisa, quer instalar recursos novos que não foram solicitados. Ou seja, além de brigar para se manter atualizado, você tem que brigar contra o seu computador para ele poder trabalhar do jeito que você quer, para ele fazer o que você quer, porque a Microsoft está querendo que você faça o que ela quer, como ela quer. E é mais ou menos o que acontece com o Linux, né? Com tantas distribuições também que às vezes estão incompatíveis entre si, você experimenta uma, na hora que se descobre um recurso que falta, você tenta mudar para outra, e aí você descobre que as ferramentas que você utiliza não são compatíveis, e aí você acaba tendo que reaprender, né? E eu acho que é muito bom a gente estar aprendendo coisas novas na nossa vida sempre, mas não é todo mundo que pode tirar um ano sabático unicamente para poder reaprender a usar o computador, que devia ser uma coisa mais universal e menos proibitiva. Mas, só para encerrar aqui, ó, a porcentagem de sistemas, o Windows lidera com folga aqui, ó. O Windows tem 72% aqui do mercado, o macOS tá chegando nos 15%, o Linux chegando aos 4,5%, Chrome OS, nossa, que legal, 1,41%, FreeBSD tem 0,01%, que é aquele seu primo nerd hipster que gosta de chegar na sua casa no final de semana, cumprimenta a família porque é obrigado, e aí ele tira o notebook da mochila, senta lá na varanda do lado do carro, perto do roteador, tira o vape do bolso e fica lá isolado da família enquanto tá todo mundo ouvindo sertanejo e comendo macarronada. E não identificado tem mais público do que o Linux, tem 7%. Então esses daí são os números, pessoal, de sistemas operacionais de desktop aqui, segundo o levantamento. Acho que é isso, Gili. Quer comentar mais alguma coisa? Se você é o primo hipster, se não é? Então, não, eu sou mais convencional, né? Eu escuto sertanejo e o que eu vou ter que fazer é tentar o Linux, que ele está num nível de, vamos dizer assim, ser mais amigável atualmente em algumas distros. Talvez tenha o Zorin OS ou o Linux Mint, ou tem o Fedora também, tem o KDE-Neon. Eu vou arriscar essas 4 distros e ficar em alguma delas. Porque senão vai chegar o tempo vamos dizer, o tempo tá curto, né? Falta só um ano
e 2, 3 meses, dependendo da conta. Então, eu preciso encontrar uma forma desse computador não morrer. Então, vai acabar sendo o Linux que vou ter que escolher. E claro, né, eu acompanho lá, isso aqui não é um merchan, mas é um ótimo canal. O Dio Linux, ele dá umas dicas lá, para você que estiver ouvindo aí, estiver precisando encontrar alguma forma, alguma sugestão de distribuição. Infelizmente lá não é apontado qual é a melhor distribuição, essa resposta não existe. Mas existem lá alguns pontos, algumas citações que podem ajudar você que está na mesma situação que eu a encontrar um novo sistema operacional para um computador que está indo de arrasta para cima. Então Ou as é pessoas isso. podem só comprar um computador novo também, né? Que tá Podem. muito barato. Aqui no Brasil tá tudo tão barato. Pois é, né? Ah, Então são esses aspectos aí. Eu vou tentar o Linux. O Chrome OS, infelizmente, ele tem uma gama pequena ali de dispositivos. Dá para fazer instalações, mas não é garantido. A forma dele é diferente. Então, assim, acaba sendo o Linux mesmo que vai ter a oportunidade de receber muitos computadores e instalações. E o meu aqui vai ser logo mais um desses computadores novos até o Linux para ajudar a chegar em 5%. Então é isso da minha parte. Espero aí que o Linux tenha sucesso. É um sistema operacional muito bom. Ele precisa continuar a melhorar e ser mais amigável com o usuário. Ele já está num nível muito bom, mas tem certas coisas que ainda podem dificultar. Mas estão fazendo um ótimo trabalho, sem dúvida. Valeu aí, Ricardo. Valeu, pessoal. E espero que todos consigam encontrar uma alternativa a esse problema que está se aproximando rapidamente. valeu, Gili, muito obrigado. Valeu, galera que acompanhou aí mais esse episódio do The Geekcast. E só uma curiosidade aqui, que tem um sistema, uma distro Linux, que o pessoal chama pelo nome errado, que é o OpenSUSE, que na verdade se pronuncia OpenSUSE, tá bom? Então, quando vocês irem escrito SUSE, S-U-S-E, pronunciem SUSE,